Graça e paz a todos, aqui é o pastor Marcos Bueno. Estamos aqui para mais uma conversa. Hoje o tema que nós vamos trabalhar é o valor do descanso, ok? Pastor Marcos Bueno, da Igreja Batista Nissi. Quase que eu esqueço, mas não esqueci. Vamos lá, o valor do descanso nós vamos falar. Está em Gênesis 2, do 1 ao 3. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra da criação e descansou. Fala, Deus descansou. Fala aí comigo. De todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra da criação. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o valor do descanso, certo? Mas nesse texto que me deram, nesse versículo que me deram aqui, minha amada esposa me deu para eu estar falando aqui, tem uma polêmica forte. Principalmente se você está numa sala de teologia e tem um monte de seminarista. Aí você vai perguntar para o seminarista, Deus estava cansado? Aí eu pergunto para você que está ouvindo isso aí, Deus estava cansado? Estava ou não? Então, Deus não estava cansado. Nós vamos aprender isso e vamos falar sobre o descanso. Deus não se cansa. Sabia? Deus não se cansa. Pastor, onde? Isaías 40, 28. Tem uma parte do versículo que diz assim: o Criador de toda a terra, ele nunca perde a força e nem se cansa. Por quê? O termo descansou no original hebraico é Sabat, que significa simplesmente ele cessou a obra da criação. Ele não, ali no original diz assim, ele cessou a obra da criação. Mas ele nos ensina a separarmos um dia para que eu e você possamos descansar. Nós precisamos separar um dia de descanso. Eu vou por mim. Agora que eu estou dando uma parada. Mas eu fui de padaria desde criança trabalhando em padaria. Padaria, para quem não sabe, é sábado, domingo. Para quem não sabe, é sábado, domingo, feriado. É todo dia. E aí eu fiquei mais de 25 anos na gerência. E aí você trabalha mais ainda. E teve uma padaria que eu fui fazer uma entrevista. O patrão falou assim, você trabalha as folgas? Eu estou na entrevista. Se eu falar que não trabalho minhas folgas, eu não passo na entrevista. Eu falei, trabalho. Nessa brincadeira, 1 ano eu descansei um dia. Então quando você não tem um dia de descanso, você perde muitas coisas. Muitas coisas. Eu faço outra dica minha profissional. Eu faço... Desculpa a irritação do nariz aqui. Deu uma gripe de última hora aqui. Eu faço consultoria em padaria. E quando eu vou fechar minha consultoria, eu pergunto pro patrão, quando é sua folga? Ele fala, não tenho folga. Então eu pergunto para ele, a folga é do seu gerente? Fala, em vez em quando. Eu falei, para sua padaria, para sua casa, a gente chama de casa, para sua casa ir bem, você precisa descansar e o seu gerente precisa descansar, renovar as forças. E na nossa vida, eu e você, nós precisamos descansar. Deus, ele deu esse exemplo, não que Deus se cansou, Deus não se cansa, ok? Já tá certo aqui, você já entendeu. Mas depois ele, se você for ver lá em Êxodo, ele deixou o sábado para as pessoas descansar. Mas às vezes o seu sábado não é o sábado, é o domingo. Na minha época, o meu sábado era segunda-feira, porque eu folgava só de segunda-feira, tá entendendo? Aqui ao vivo é assim mesmo, tira o negócio da boca, limpa o nariz, assim mesmo. É assim mesmo, vamos lá. Então, guarda isso no teu coração. Você precisa do momento para descanso. A minha esposa mesmo, que pediu para mim, que passou esse texto para mim, ela mesmo precisa descansar. E ela não descansa muito não. Eu estou pegando o pé dela, porque precisa descansar. Então nós temos que separar um dia para o descanso. Descansa. Vai no parque, fica olhando os peixes, dorme até tarde, de preferência desliga o celular. Descansa. Descansa. Ok? Fica com essa palavra no teu coração. E aprenda algo na teologia. Deus não se cansa. Porque você vai ouvir muitas pessoas falando aí que Deus estava cansado. Você vai ouvir muitas pessoas. Amém?